Você já jogou o jogo Tetris? Se você já jogou, provavelmente conhece a sensação de como as coisas desandam rapidamente perto do fim do jogo e parece que você pouco pode fazer a respeito. Bem, os pilotos deste avião estão experimentando exatamente a mesma sensação, mas para eles, as apostas são muito maiores. Fique ligado, é como na verdade eu estou no meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No dia 22 de janeiro de 2002, um Boeing 757 da Iceland Air estava navegando a 11.288 metros sobre o Atlântico Norte. Era a primeira de 3 etapas de um dia para a tripulação, que aproveitava um período tranquilo antes de começar os preparativos para a aproximação em Oslo-Gardermoen. Eles haviam partido de sua base em Keflavik, Islândia, pela manhã e agora estavam indo primeiro para Oslo-Gardermoen, na Noruega, antes de continuarem para Estocolmo, Arlanda, na Suécia, e então, finalmente voltar para casa em Keflavik. O planejamento prévio da fraude foi bastante direto. Era um dia típico de janeiro na Escandinávia, com neve leve prevista, visibilidade razoável e base de nuvens a 500 pés. A temperatura estava em torno de menos 4 graus Celsius. O único problema, previsto pelos pilotos, foi a possibilidade de chuva leve congelante que poderia resultar em gelo no chão, mas fora isso, o tempo não parecia que traria grandes complicações. A aeronave estava em bom estado, apesar de alguns sistemas inoperantes que a engenharia adiara o conserto para depois. Isso incluía o GPS direito, o sistema de pouso por instrumentos direito e o piloto automático central, mas nenhum desses sistemas era crítico para os voos que eles planejavam fazer. Então, o capitão aceitou a aeronave. Os 2 pilotos deste voo eram razoavelmente experientes. O capitão tinha 43 anos, tinha mais de 8.000 horas de voo e trabalhava desde 1975, começando como manipulador de bagagens. Depois, foi para o cockpit em 1986. O primeiro oficial tinha 26 anos e iniciou na Iceland Air como despachante de voo antes de se tornar piloto alguns anos depois. No momento deste voo, ele voava há 3 anos e tinha quase 2.500 horas de tempo total. Durante o cruzeiro, eles checaram o CDU e viram que poderiam chegar mais cedo em Oslo devido aos fortes ventos de cauda. Nós, pilotos, adoramos ventos de cauda durante o voo de cruzeiro, mas esse sentimento muda quando começamos a descer, pois os ventos de cauda podem causar bastante problemas, como você verá em breve. O capitão era o piloto que estava voando, e inicialmente ele planejava voar uma abordagem de prática de categoria 2 para a pista 01, direita em Gardermoen. Uma abordagem de sistema de pouso por instrumentos de categoria 2 é um procedimento de baixa visibilidade usado quando está muito nebuloso, e precisamos descer para um mínimo mais baixo para ver a pista. Vários procedimentos adicionais são necessários para realizar essa abordagem. Entre outras coisas, a área ao redor da pista deve ser protegida. É necessária uma separação extra entre as aeronaves e a própria aeronave também precisa ter equipamentos especiais, instalados e funcionando. Este procedimento é bastante especial, por isso nós pilotos passamos por um treinamento específico e somos testados em nossas habilidades 2 vezes por ano. Além disso, precisamos voar pelo menos uma abordagem de categoria 2 ou 3 a cada 6 meses antes das nossas verificações, o que provavelmente explica por que o capitão quis praticar uma abordagem nesta ocasião. Um detalhe em peso importante, não mencionado no relatório final, mas que notei, foi que a aeronave decolou com o sistema de pouso por instrumentos direito e o piloto automático central inoperantes. Normalmente, para voar esses tipos de abordagens, o piloto automático precisa estar conectado a fontes separadas de sinais sistema de pouso por instrumentos. Portanto, essa aeronave não deveria ser capaz de voar nem mesmo uma abordagem de prática da categoria 2. No final, esse detalhe não será tão importante, mas ou algo é muito diferente no 757 do 737, ou o capitão
perdeu completamente esse fato, indicando uma possível degradação da consciência situacional técnica. A cerca de 200 milhas náuticas de Oslo, o primeiro oficial começou a copiar as informações meteorológicas do aeroporto de Gardermoen. O Serviço Automático de Informações de Terminal relatou que a 01R estava em uso com vento de 0,10 graus, 3 nós 3, 1000 metros em garoa congelante, leve, poucas nuvens a 61 metros dispersas a 90 e 1,4 metros e quebradas a 152,4 metros, temperatura de menos 4 graus, Celsius e 985 HPA. Mas o Serviço Automático de Informações de Terminal também incluiu informações sobre algumas condições temporárias, como visibilidade de apenas 1000 metros em garoa congelante e névoa, visibilidade vertical de somente 400 pés e, crucialmente, um vento de cauda de 20 nós relatado até 200 pés. A razão pela qual isso é importante é porque mostra tanto uma situação de visibilidade potencialmente piorando, quanto, crucialmente, a combinação de uma temperatura muito fria no solo com garoa congelante e a menção de um forte vento de cauda na aproximação. Isso indica um fenômeno atmosférico complicado chamado inversão de temperatura. Então, o que é isso que você está perguntando? Bem, normalmente, à medida que subimos acima da superfície da Terra, a temperatura diminui cerca de 3 graus centígrados a cada 1000 pés de altitude. Essa queda de temperatura segue até a tropopausa, região atmosférica, onde se concentra na maior parte do clima e das nuvens visíveis. O fato de a temperatura diminuir permite que bolsões de ar mais quente flutuem para cima, e essas bolhas continuarão a subir até atingirem uma temperatura conhecida como ponto de orvalho, onde o vapor de água dentro desse bolso começará a condensar em gotículas de água e formar nuvens. Essas são as nuvens cúmulos fofas que você costuma ver durante as tardes no verão. Em certas condições atmosféricas especiais, a regra de redução da temperatura com a altitude pode se inverter localmente. Nesse caso, a temperatura, em vez de esfriar, começa a aumentar por um breve período, fenômeno conhecido como inversão térmica. Isso ocorre durante a presença de alta pressão forte, algo comum no verão, quando o tempo está bom por alguns dias e a visibilidade começa a diminuir, podendo ficar muito nebuloso. Isso ocorre porque a circulação normal de ar, como descrevi anteriormente, foi interrompida pela inversão, que criou uma espécie de tampa sob a qual toda a poluição e umidade ficam presas. Essas inversões também podem ser causadas por ar muito frio e pesado descendo para os vales no inverno, criando tampas locais, o que é frequentemente reconhecido pela presença de chuva congelante. A chuva congelante ocorre quando a precipitação normal cai repentinamente em ar muito mais frio abaixo da inversão, tornando-se superfria, mas sem tempo para congelar em neve ou granizo até atingir uma superfície. É por isso que a chuva congelante pode criar tantos problemas com gelo, mas também, e crucialmente, para essa história, porque essa inversão criou essa tampa. Os ventos acima e abaixo dela podem ser muito diferentes um do outro. Neste caso, o vento acima da inversão era de oeste e bastante forte, mas abaixo dele era de nordeste. Por que isso seria um problema? Aqueles que acompanham este canal sabem que as aeronaves sempre tentam decolar e pousar contra o vento, pois isso permite a máxima velocidade do ar fluindo nas asas, com a menor velocidade real do solo. Basicamente, velocidade do ar de graça, que permite decolar usando distâncias mais curtas e pousar com uma velocidade de solo menor, possibilitando uma rolagem de pouso mais curta. Mas o que acontece se houver um forte vento de cauda na aproximação, mas ainda vento de frente no solo? Estamos prestes a descobrir isso. Ao retornar aos rádios após copiar o controle de tráfego aéreo, o primeiro oficial compartilhou as informações meteorológicas com o capitão. Não era ótimo, mas ainda atendia aos requisitos do sistema de pouso por instrumentos de categoria 1 para a pista planejada, e o vento de cauda relatado não foi discutido
ou visto como ameaça neste momento. O capitão entregou os controles e começou a preparar o deck de voo para a abordagem de prática da categoria 2 planejada, instruindo o primeiro oficial sobre a rota de chegada e a abordagem. Na traseira da cabine, os 5 comissários de bordo atendiam bem os 75 passageiros a bordo. No total, havia apenas 82 pessoas neste primeiro voo, o que é uma carga bastante leve, e isso provavelmente terá um impacto importante no que está prestes a acontecer. 0930, tempo universal, coordenado, o controlador de tráfego aéreo de Oslo autorizou a primeira descida e informou aos pilotos que voariam na rota de chegada SIG 2 Eco para Gardermoen. A aeronave começou a descer com cerca de 117 milhas náuticas a percorrer, de acordo com o computador de gerenciamento de voo, e essa seria uma distância muito próxima da ideal que eles precisavam para descer. Uma regra prática para calcular as milhas necessárias para descer uma aeronave deste tamanho é 3 vezes a altitude em 1.000 pés em milhas de trajeto, mais 1 milha náutica para cada 10 nós de velocidade do ar acima de 200 nós a serem perdidos. Se a aeronave voava a 37.000 pés, isso significa 37 vezes 3, totalizando 111. Então, a velocidade do ar indicada provavelmente era em torno de 260 nós, o que significa mais 6 milhas, resultando em 117. O computador de gerenciamento de voo da aeronave calculará o caminho de descida ideal para nós, que normalmente tendemos a usar, mas seu cálculo assume que estaremos voando a rota de chegada programada inteira, mas muitas vezes recebemos atalhos que tornam o cálculo do computador menos confiável. Se isso acontecer sem preparo, podemos acabar alto no perfil, o que queremos evitar. Portanto, sempre sentamos e calculamos manualmente quantas milhas de pista precisamos em linha reta até o aeroporto, para ver se podemos aceitar um atalho oferecido. Além disso, devemos considerar outro aspecto ao monitorar essa situação. O cálculo que acabei de mostrar assume que estamos descendo em ar parado. Se não estivermos, precisamos considerar o vento de frente ou de cauda neste cálculo também. Se tivermos vento de cauda, como esses pilotos tiveram, então precisamos adicionar cerca de 1 milha náutica para cada 10 nós de vento de cauda, e isso é algo que pode ser facilmente esquecido. Durante a descida, os pilotos notaram o vento de cauda incomumente forte em seu display de navegação, mas não o perceberam como uma ameaça real. Ao se aproximarem de Oslo, o controlador informou sobre a mudança de pista. Gardermoen agora usava a pista 01 à esquerda em vez da 01 à direita, pois esta estava sendo limpa da neve. A nova pista não suportava abordagem de categoria 2, então o capitão rapidamente transferiu o controle ao primeiro oficial e começou a reconfigurar para a nova abordagem, mudando para mínimos de categoria 1 e realizando um novo briefing completo. Esta rota direta também significava um pequeno atalho, o que significava que agora eles tinham menos milhas de pista e, de repente, se encontraram um pouco altos em seu perfil de descida. Minutos depois, o controlador liberou o voo 315 para seguir direto ao ponto de referência Sonner, permitindo velocidade livre abaixo do nível de voo 100. Geralmente, reduzimos a 250 nós abaixo do nível de voo 100, devido ao potencial tráfego de aviação geral, pássaros e outros obstáculos. Porém, dentro do espaço aéreo controlado, o controlador pode dispensar temporariamente essa regra. Eles normalmente fazem isso para acelerar o fluxo de tráfego ou para ajudar os pilotos a perderem altitude se eles acabaram muito alto, que provavelmente foi o caso aqui. Agora que a aeronave foi autorizada a descer, foi direcionada a voar diretamente para um farol não direcional chamado Solberg, representando novamente um atalho adicional. O capitão percebeu que a aeronave subia além do perfil de descida calculado e começou a usar o freio de velocidade para tentar aumentar o arrasto. Ele também eventualmente reduziu um pouco a velocidade e, embora isso inicialmente tenha trabalhado contra ele,
já que diminuir a velocidade significava aumentar o ângulo de ataque e reduzir a taxa de descida, isso eventualmente permitiria que ele começasse a configurar a aeronave com flaps, o que aumentaria ainda mais o arrasto e permitiria que ele descesse mais rápido por milha náutica. O que você está vendo aqui é o que chamamos de gerenciamento de descida e energia, e é uma das partes mais difíceis de manusear um avião comercial em condições normais. O treinamento de linha tende a ser uma das etapas finais antes da verificação de linha de um aluno, levando anos para ser dominado corretamente. No final das contas, se o vento de cauda e os atalhos tornam muito difícil seguir o perfil de descida, há um remédio certo que sempre funciona, e isso é pedir mais milhas de pista. Isso pode ser feito através de um vetor de radar mais longo do controlador de tráfego aéreo ou entrando em espera por um período curto. Mas, em qualquer caso, mais milhas de pista sempre vão desacelerar as coisas e dar um pouco de espaço para os pilotos respirarem. O desafio é que os pilotos, por orgulho, frequentemente buscam solucionar o problema em vez de prolongar o voo em alguns minutos, consumindo mais combustível. É realmente fácil, especialmente como piloto em comando, se tornar muito orientado a objetivos e pensar que eu preciso pousar esta aeronave de tal maneira que perdemos a solução óbvia, que é apenas desacelerar as coisas e ganhar mais tempo. É aqui que um piloto de monitoramento forte e assertivo pode e deve desempenhar um papel realmente importante. Por não estar no controle direto da aeronave, o piloto de monitoramento geralmente tem uma visão geral melhor, e nessas situações, ele ou ela deve se manifestar e sugerir a solução óbvia, que é pedir mais milhas de percurso. Neste caso, os primeiros oficiais não perceberam a deterioração da situação energética e permaneceram passivos. Contudo, os procedimentos padrões foram cumpridos. A tripulação preparou a cabine para o pouso e avisou os pilotos quando estavam prontos. A cerca de 10 milhas náuticas da pista, a aeronave foi autorizada a descer para 3.000 pés e prosseguir diretamente em 8 milhas finais. Em seguida, foram autorizados a interceptar a aproximação de sistema de pouso por instrumentos para a pista 0150. Neste ponto, a aeronave tinha uma velocidade aérea indicada de cerca de 220 nós. Estava acima do perfil, com vento de cauda de quase 45 nós, resultando em uma velocidade em relação ao solo muito maior que o normal, chegando a quase 270 nós. Uma regra prática útil para a maioria dos aviões da Boeing é a regra de 10 milhas para 3:1. Ela afirma que a 10 milhas náuticas devemos estar a cerca de 3.000 pés, 200 nós e com flaps 1 selecionado. Neste caso, a aeronave estava tanto acima desta altitude quanto com uma velocidade maior, e além disso, o vento de cauda tornava quase impossível voltar ao perfil. Em termos de piloto, isso é conhecido como estar quente e alto. Mesmo com o perfil corrigido, lidar com um vento de cauda tão forte na final seria um grande desafio. O vento de cauda faz com que a aeronave tenha que descer com um ângulo relativo mais íngreme do que o esperado por estar se movendo mais rápido. Além disso, esse vento de cauda desapareceria e abaixo da inversão se tornaria um vento contrário. Isso significaria que a aeronave, que obtém seu desempenho da velocidade do ar que passa por ela, passaria repentinamente de um vento de cauda, que causava uma alta velocidade no solo, para um vento contrário súbito. Durante essa mudança abrupta, se ocorrer repentinamente, isso indicaria um aumento repentino na velocidade do ar, aumentando a sustentação e podendo causar velocidade excessiva dos flaps. Como mencionei, essas condições podem ser realmente complicadas e exigirão que os pilotos sejam extremamente cuidadosos e preparados. Ao serem liberados para a aproximação, o capitão, ainda no piloto automático, armou o modo de aproximação. Neste modo, o piloto automático detectará os feixes do localizador e da rampa de descida transmitidos por antenas terrestres, se fixará neles e os seguirá em direção à pista. Como a aeronave voava com velocidade em relação ao solo maior do que o piloto automático calculara, passou pela linha central ao capturar o localizador e seguiu para o leste antes de virar à esquerda, tentando se realinhar com o feixe.
Neste ponto, o feixe da rampa de descida estava tão abaixo da aeronave que o piloto automático não conseguiu capturá-lo e continuou a descer no modo selecionado. Às 09h46, o controlador de tráfego aéreo autorizou a aeronave a descer para 760 metros. O capitão alcançou e ajustou esta nova altitude no painel de controle do modo, o MCP, e lembre-se desta altitude porque ela se tornará muito importante muito em breve. Após ajustar a nova altitude, ele solicitou que o trem de pouso fosse baixado, a lista de verificação de pouso iniciada e os flaps estendidos para 20 graus. A aeronave, agora, havia se estabelecido no localizador, mas ainda estava mais de um ponto acima na trajetória de planeio, o que significava que o piloto automático ainda não havia conseguido capturá-la. O capitão viu isso, e da posição em que estavam agora, ele duvidava que o piloto automático seria capaz de corrigir a situação, então ele optou por desconectar tanto o piloto externo quanto o acelerador externo para começar a descer manualmente. Desconectar os automáticos pode ajudar em pequenas correções, mas raramente corrige a situação energética geral da aeronave. Ao invés disso, geralmente aumenta a carga de trabalho da tripulação, impactando negativamente a comunicação e a gestão de recursos da tripulação, gestão de relacionamento com o cliente. O primeiro oficial estava até este ponto respondendo aos comandos do capitão e executando o que lhe era dito para fazer, mas parecia estar mentalmente ficando para trás da aeronave e não tentou alertar o capitão sobre a aproximação cada vez mais instável. E como se isso não fosse suficiente, quando o caçipopa do capitão estava agora verificando seu display de voo primário, seus indicadores de sistema de pouso, por instrumentos de repente e sem qualquer sinal de falha, simplesmente desapareceram. Isso fez o capitão diminuir levemente a descida ao tentar entender a situação, elevando a aeronave acima da trajetória de planeio. Ele relatou a falha para verificar se o primeiro oficial também a notava, mas tudo parecia funcionar corretamente do lado dele. Essa situação realmente só poderia ser resolvida de duas maneiras, ou passando imediatamente o controle para o primeiro oficial, que então teria que tentar lidar manualmente com a abordagem de alta energia sem estar preparado para isso, ou o capitão poderia iniciar uma arremetida, mas nenhuma dessas opções foi usada neste ponto. O instrumento de sistema de pouso, por instrumentos do capitão, continuava aparecendo e desaparecendo à medida que a aeronave descia na aproximação, o que o distraía ainda mais de continuar a configurar a aeronave e prepará-la para o pouso. Eles passaram pelo portão de pouso de 1000 pés, onde precisavam estar estabilizados na rampa de deslizamento, na velocidade e com todas as listas de verificação concluídas, sem o flap de pouso selecionado ou a lista de verificação de pouso completa. Além disso, eles ainda estavam bem acima da rampa de deslizamento, o que significa que a aeronave não estava estabilizada. Esta é uma condição obrigatória de arremetida, mas a aproximação continuou por mais alguns segundos. Lembra quando eu disse que a altitude MCP foi selecionada para 760 metros? Bem, em condições normais, a altitude de arremetida, que é a altitude que a aeronave deve subir em caso de uma arremetida, neste caso 4.000 pés, deve ser ajustada quando a rampa de descida é capturada. Mas, como a rampa de descida nunca foi capturada, essa altitude também não foi definida, o que agiria como mais um tijolo adicionado ao jogo de Tetris neste caso. Quando a aeronave desceu para 580 pés acima do solo, o capitão decidiu acertadamente abandonar a aproximação. Ele gritou, "Contorne", e é aqui que o incidente realmente começa. No início da manobra de contorno, a velocidade do ar indicada era de 182 nós. A aeronave foi pilotada manualmente com flaps ajustados para 20 graus. Quando o capitão pressionou os botões toga, ativou o modo de contorno do diretor de voo, que moveu as barras de comando para cima, guiando os pilotos a um ângulo inicial de 15 graus de nariz para cima. Também reativou o acelerador automático, que começou a mover os níveis de empuxo do motor para frente, em direção ao rasão de pressão do motor máximo. Como os motores do 757 estão sob as asas,
um grande aumento de empuxo causa um momento de arremesso para cima. Isso, somado ao fato de que o capitão provavelmente começava a ficar sobrecarregado, pode explicar o que aconteceu em seguida. Porque a inclinação da aeronave não parou em 15 graus, como os diretores de voo comandaram. Em vez disso, continuou até 20 graus, o que causou uma taxa de subida muito maior do que o normal. O trem de pouso foi recolhido, reduzindo o arrasto, e a velocidade aumentou para 198 nós antes da alta inclinação fazê-la cair novamente. A alta taxa de subida da aeronave fez com que a função de captura de altitude do diretor de voo percebesse rapidamente que ela se aproximava dos 2.500 pés definidos no MCP, iniciando o nivelamento dos diretores de voo nessa altitude. Isso também enviou sinais ao acelerador externo para começar a reduzir a força, mantendo a velocidade de 150 nós selecionada no painel de controle. Porém, o capitão ignorou os comandos e continuou aumentando o ângulo de subida, forçando manualmente os níveis de empuxo a permanecerem no empuxo de arremetida. Nesta fase, a consciência situacional do capitão estava provavelmente reduzida devido à abordagem desestabilizada e à arremetida que mudava rapidamente ao seu redor. Ele sabia que a altitude de arremetida, informada anteriormente, deveria ser de 4.000 pés. Por isso não entendia por que a aeronave queria nivelar muito abaixo disso. A aeronave subiu rapidamente além dos 2.500 pés, com os diretores de voo agora apontando para baixo para indicar como recuperar essa altitude. Enquanto isso, o alto ângulo de inclinação agora também fez a velocidade reduzir para 137 nós, que estava próxima à velocidade mínima de 131 nós, necessária para flaps 20, que ainda estavam estendidos. Você consegue ouvir como os tijolos tétricos estão caindo cada vez mais rápido? Às 09:49 e 34 segundos, a aeronave atingiu sua altitude máxima de 2.895 pés, quando o capitão começou a aplicar pressão para frente em seu manche para inclinar a aeronave para baixo. Não se sabe se ele fez isso para tentar parar a rápida desaceleração ou se, em seu estado confuso, apenas queria seguir as instruções de voo que o orientavam a inclinar para baixo. Em qualquer caso, a inclinação para frente que ele agora introduziu estava muito além do que qualquer manobra normal exigiria. Essa súbita inclinação para frente criou uma força G negativa de menos 0,6 G, fazendo com que a água fosse expulsa dos banheiros como fonte, além de jogar todos os itens soltos dentro da aeronave para o teto. Na cabine, bolsas e celulares voavam com tanta violência que alguns dos itens dos bolsos dos passageiros, sentados nas fileiras à frente das asas, foram encontrados posteriormente na cozinha de trás. Felizmente, todos estavam com os cintos de segurança afivelados quando isso aconteceu, exceto um passageiro cujo cinto não travou, mas ele conseguiu permanecer em seu assento. Agora o avião iniciou uma descida rápida. O primeiro oficial, que até então estava completamente atrás da aeronave e não havia ajudado muito, agora chamou de bug up, o termo usado para aumentar a velocidade até o necessário para retrair os flaps com segurança. O capitão, ainda pilotando manualmente, alterou a velocidade no MCP de 150 para 210 nós e selecionou a mudança de nível para tentar fazer os diretores de voo indicarem algo que lhe fizesse sentido. Como ele pilotava manualmente neste ponto, alterar os valores no MCP era contra os procedimentos operacionais padrão, pois o piloto deve se concentrar apenas em voar, quando o piloto automático está desconectado. E para mostrar por que isso é tão importante, enquanto ele fazia isso, a pressão para frente na coluna de controle aumentou e empurrou o nariz para baixo em um mergulho aterrorizante de 49 graus para baixo, e isso estava acontecendo a uma altitude de apenas 2.500 pés ou algo assim. Este mergulho obviamente levou a uma aceleração muito rápida, e agora o primeiro oficial voltou ao jogo e perguntou: "O que você está fazendo?" "Puxe para cima, puxe para cima." Ao mesmo tempo,
O piloto automático finalmente foi deixado sozinho para fazer seu trabalho, o que significava que ele começou a puxar os níveis de empuxo de volta para o mínimo, o que, infelizmente, devido à posição inferior dos motores, levou a um maior impulso para baixo. O sistema de aviso de proximidade do solo agora se juntou ao primeiro oficial e estava alertando sobre o terreno e terreno muito baixo, mas nenhum dos pilotos registrou esses avisos orais novamente, mostrando que a audição simplesmente não parece funcionar bem sob estresse extremo. A velocidade havia acelerado para 251 nós, muito acima do máximo para flaps, 20, e o solo se aproximava rapidamente. Os dois pilotos, cientes da situação, começaram a puxar os controles desesperadamente. Sabemos que ambos fizeram isso porque o gravador de dados de voo registrou valores diferentes do elevador esquerdo e direito, mostrando que cada piloto estava agora controlando um elevador, exatamente como foi projetado para fazer, mas em caso de um bloqueio de controle. Essa súbita inclinação para cima causou uma 3,59 jump semelhante à experimentada em algumas montanhas russas, mas bem acima do 2,5 Gs com um 1,5 Gromano. Durante a violenta puxada para cima, as pessoas na cabine gritavam por suas vidas, enquanto todos os itens antes presos no teto, incluindo a água do vaso sanitário, voltavam a chover. O ponto mais baixo que a aeronave atingiu foi de 321 pés acima do limiar norte da pista 1 à esquerda, e os passageiros aterrorizados podiam, nesse ponto, ver o chão abaixo deles. Os pilotos nunca viram o chão. Todo esse calvário foi feito sem referências externas para eles. Como mencionei, foi sorte que esta aeronave era relativamente leve, pois um peso um pouco maior provavelmente teria tornado essa recuperação impossível. A aeronave voltou a apontar para o céu com uma inclinação extrema de 40 graus para cima. O acelerador externo foi reativado, aumentando a propulsão para 98% durante a subida contínua. Após várias outras entradas de controle abruptas, a aeronave finalmente recuperou algum tipo de subida estabilizada e se nivelou momentaneamente a 3.000 pés, até finalmente continuar subindo para 4.000 pés. As atitudes de arremesso, durante a manobra, variaram entre 49 graus para baixo e 40 graus para cima. Para contextualizar, uma aeronave é considerada em atitude incomum se seu nariz estiver abaixo de 10 graus para baixo ou acima de 25 graus para cima. Essas atitudes requerem um procedimento de recuperação imediata, algo treinado regularmente nos simuladores. Então, o que aconteceu em seguida? A aeronave estabilizou-se a 4.000 pés, com piloto automático acionado e lista de verificação pós-decolagem concluída. O primeiro oficial contatou o controle de tráfego aéreo e relatou a aproximação perdida, sem mencionar o terrível transtorno que acabaram de passar. O capitão fez um breve anúncio aos passageiros, onde disse que a abordagem anterior não havia sido bem sucedida, o que deve ser o eufemismo do ano, e então disse a eles que fariam outra abordagem e que deveriam estar no solo em cerca de 10 minutos. Durante o anúncio, a cabine estava em caos absoluto, com itens espalhados por todos os lados. O cockpit estava na mesma situação, com pranchetas de aproximação, manuais e bolsas de voo jogados por toda parte. Na segunda abordagem, mais estável, os instrumentos sistema de pouso, por instrumentos do capitão, falharam novamente. Ele passou os controles ao primeiro oficial, que pousou a aeronave com sucesso. Durante o táxi, os pilotos tentaram resumir o que havia causado o transtorno sem chegar a conclusões concretas. Ao estacionar no portão, arrumaram o cockpit e informaram a chocada equipe de cabine sobre o ocorrido. Infelizmente, nesse ponto, todos os passageiros já haviam desembarcado, o que significava que eles nunca receberam nenhum briefing ou explicação sobre o que havia acontecido. Algo que, eventualmente, levou vários deles a contatar as autoridades de aviação para registrar relatórios sobre o voo. Muitos, provavelmente, sofreram traumas psicológicos duradouros devido ao ocorrido, o que ressalta a importância da informação e comunicação adequadas.
especialmente após um trauma como este. O capitão verificou com a tripulação de cabine se eles se sentiam aptos a continuar voando nos próximos 2 voos, e todos disseram que sim. Em seguida, técnicos verificaram o sistema de pouso por instrumentos do capitão e os flaps, que preocupavam o primeiro oficial por exceder a velocidade. Mas nada foi mencionado sobre o possível excesso de estresse da estrutura da aeronave como resultado da manobra. Em vez disso, a aeronave foi eventualmente liberada para o serviço e a tripulação continuou a voar em direção a Estocolmo. Mas o evento deve ter incomodado o capitão porque, uma vez em terra em Orlando, ele chamou o piloto-chefe e pediu-lhe para encontrar a aeronave em Keflavik, para que ele pudesse relatar o evento cara a cara. E foi após este debriefing, mais tarde na noite, que o primeiro relatório formal sobre o transtorno da aeronave foi enviado às autoridades, o que eventualmente levou a este relatório. O gravador de voz do cockpit já havia sido sobrescrito, mas o gravador de dados de voo foi removido e preservado na mesma noite. Uma vez que a história completa e aterrorizante foi esclarecida para os investigadores, a aeronave foi aterrada e ordenada pela Boeing para passar por uma inspeção estrutural completa. Incrivelmente, nem mesmo uma ruga na pele foi observada, o que deve ser um testemunho da fantástica durabilidade do 757. Alguns parafusos de suporte do motor foram substituídos por precaução, mas a aeronave pôde continuar a operar sem restrições adicionais. A investigação recomendou melhorias no treinamento da tripulação para abortar aterrissagens instáveis e aprimorar princípios de gestão de relacionamento com o cliente, destacando o papel do piloto de monitoramento. Também destacou que a Iceland Air não estava monitorando continuamente sua frota para excedências usando monitoramento de dados de voo operacional, mesmo que as aeronaves estivessem equipadas para isso. Se tal sistema estivesse em vigor, ele teria capturado a carga G extrema a que a aeronave havia sido submetida muito mais rápido do que o que aconteceu neste caso. Por fim, indicações foram enviadas ao controle de tráfego aéreo norueguês sobre o efeito que os atalhos poderiam ter nas aeronaves durante a aproximação. Mas eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos vocês, jovens pilotos em ascensão, para sempre se manifestarem se começarem a se sentir desconfortáveis e também, simplesmente, pedirem mais milhas de pista quando necessário. Isso só vai adicionar alguns minutos ao tempo de voo, mas vai te poupar muitos cabelos brancos ao longo da sua carreira. Eu prometo. Agora, confira este vídeo a seguir ou assista a esta playlist. Você pode apoiar o canal comprando alguns produtos, enviando um super agradecimento ou se juntando à minha incrível equipe do Patreon. Todos os links estão na descrição abaixo. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau!